Jornal da Rede Alesp. E agora vamos com mais um convidado aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o sociólogo Fábio Gomes sobre as eleições municipais de 2020. Bom dia, Fábio Gomes. É um prazer revê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. É um prazer enorme participar mais uma vez com vocês aqui. Fábio Gomes, qual a avaliação que você faz das eleições municipais deste ano? Quais os impactos trazidos pela pandemia a essas últimas eleições? Bom, o medo realmente teve um papel preponderante nessa eleição. E em números nós percebemos um aumento ali da abstenção, um aumento acima, um valor acima da média histórica no nível Brasil, né? Lógico que em algumas realidades esse aumento foi maior ou menor, mas no cômputo geral a gente já percebeu que parte significativa do eleitorado preferiu a abstenção e temos a tendência de pensar que essa abstenção foi influenciada pela pandemia. Fábio, bom dia. Mais uma vez a gente agradece aqui a tua participação no Jornal da Rede Alesp, trazendo bastante informações de utilidade pública e principalmente das eleições, né? Que foi uma eleição diferenciada, até então nunca ocorrida do modo que ocorreu neste domingo, principalmente também em tempos diferentes, que diz a Constituição Federal. Fábio, você acha que qual o balanço que você pode fazer até o momento das eleições municipais aqui no Brasil quanto à sua renovação? Porque cada vez que está tendo uma eleição, a gente vê que está sendo renovado muito o pessoal. E principalmente os influenciadores digitais estão tomando conta dessa área política sem ter um pouco de experiência na área. Qual que é o balanço que vocês traz disso? Essa questão, ela já teve uma intensidade mais forte, sobretudo no campo mais executivo, reduziu um pouco, a gente percebeu aí um retorno do voto para um campo mais experiente, essa confusão que se fazia entre o novo para a transformação da política e o noviço, pela ausência de experiência, né, e a proposição de um novo que não conseguiria executar, isso entrou no radar do eleitor, ele buscou a eficiência garantida por uma história de vida de execuções, embora com algum desgaste, embora com alguma história ou uma parte da história política com alguma cisão em relação às expectativas, mas eles buscaram essa garantia da experiência maior de quem viveu mais a política, né? Mas no campo do legislativo você teve ali ainda a representação dessa espécie de notoriedade promovida pelas redes sociais, né? E você também teve uma renovação no campo da defesa das minorias, a questão do racismo, né? As proposições identitárias, encontrou aí, sobretudo nas cidades, nos arredores de regiões mais industrializadas, com a força do trabalho, dos movimentos dos trabalhadores, dos partidos de esquerda, você teve ali uma presença mais forte na urna desse tipo de defesa e de representação social do voto. Fábio, me corrija se eu estiver errado, mas escutando o que você está falando, a interpretação que eu faço é o seguinte. Por um lado, o eleitor ele quis se sentir seguro na hora do voto. Então, muitas vezes, ele procurou políticos mais experientes que tenham agido de uma forma mais prática diante do grande problema que a gente está vivendo na pandemia. E, por um outro lado, pessoas ligadas à minoria, negros, movimento LGBT, o eleitor também deu uma oportunidade a esse público para que eles também consigam atuar mais efetivamente na política. Essa leitura está certa? Está correto, é assim que eu penso. Você tem assim um pragmatismo do eleitor no campo executivo, nas eleições municipais muito voltado para a zeladoria,
e para a qualidade dos serviços públicos, que demanda certa experiência, mas você tem um outro campo da representação social, né? Do sujeito se ver representado ali na Câmara dos Vereadores, na defesa das suas pautas, das suas prioridades, e isso é um outro campo que não é aquela zeladoria e os serviços públicos que dependem de uma experiência maior. Ô Fábio, vamos falar do aplicativo do e-Título, que foi tão assim comentado antes das eleições e porém muitas pessoas após a eleição reclamaram e justificaram que não conseguiram justificar a não presença na votação. O que você tem a falar sobre isso? Olha, toda novidade que o lançamento sem os devidos testes ou tempo para os testes, a gente tem aí a possibilidade de algum problema acontecer. A gente teve ali mudanças do sistema do TSE, eles já começam a dizer, né, os seus líderes, o ministro Barroso, que a questão da pandemia influenciou também isso, o teste das urnas e o teste dessa mudança de sistema ali, né? Isso foi, de alguma forma, um dos autores dos atrasos do resultado das eleições. O e-Título também tem um pouco isso, né? Uma coisa do teste, teve uma pane ali no dia da eleição, as pessoas não conseguiram usar ali toda a potencialidade do e-Título. Você tem uma ideia, a gente tem aí em torno de 12 milhões de eleitores que baixaram o e-Título, né? Alguns até para usar como documento digital, e 400 mil eleitores, cerca de 400 mil eleitores conseguiram fazer a justificativa ali no dia da eleição. Então, eu não sei quantos mais tentaram, mas a gente houve muito relato de pessoas que não conseguiram, de fato, executar, quem sabe por esses problemas causados pela falta, ausência de teste, para que tivesse mais segurança no seu lançamento no dia da eleição. Fábio, terminado o primeiro turno, tem-se cerca de 15 dias ali para o segundo turno. Esse tempo é um tempo hábil para se haver mudanças no quadro eleitoral? Por exemplo, políticos que passaram para o segundo turno tendo uma margem bem considerável de distância para o segundo colocado. É possível reverter a situação? Até que ponto vocês, de institutos de pesquisas, conseguem avaliar essa possibilidade de mudança por parte do eleitorado em tão pouco tempo? Olha, bom, primeiro essas distâncias muito expressivas, elas são retiradas apenas por alterações significativas na forma das campanhas, né? O candidato precisa errar bastante na cadência que ele vinha para poder perder essa votação expressiva que o distanciou, né? Você também tem os efeitos, né? Os fenômenos dos processos eleitorais, quem sabe surpresas que levaram um segundo colocado até a eleição e que possa atrair a atenção dos demais eleitores, dos eleitores daqueles que não foram para o segundo turno, dos candidatos que não foram para o segundo turno. Então você pode ter ali algum fenômeno na comparação e pela surpresa do segundo colocado que possa, de fato, transformar o segundo turno numa outra eleição, o que de fato embora herdando os votos da primeira. Mas, de uma forma geral, geralmente aquele que abre uma distância muito grande ali no primeiro garante ali a gestão da liderança, a gestão da vantagem e costuma avançar com certa tranquilidade para a eleição. Mas surpresas podem acontecer por esses fenômenos que a natureza humana e a psicologia explicam. Fábio, recentemente teve a eleição dos Estados Unidos, eleição que já tem um presidente eleito, o Joe Biden, o democrata, mas que não existe aí no resultado oficial, porque o processo de contagem de votos nos Estados Unidos é bem moroso. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que eu nunca vi uma eleição americana ser tão repercutida aqui no Brasil antes, né? Você assistia os noticiários e você acompanhava ali notícias sobre a eleição dos Estados Unidos o tempo todo, né? Quando estava a contagem dos votos, havia emissora aí que entrava ao vivo e ficava ali por muito tempo dando notícias ao vivo. O quanto essa eleição americana e essa repercussão aqui no Brasil
pode ter influenciado no voto do brasileiro nas nossas eleições municipais? Olha, de 2018, a gente tira a experiência dessa conjugação de efeitos, dessa associação entre o nosso processo eleitoral e o processo eleitoral dos Estados Unidos. Você tem ali essa aproximação simbólica do lado de cá, a colagem ou a tentativa de colagem da identidade política do presidente Jair Bolsonaro com o do Trump. É uma aproximação simbólica que a turma do presidente sempre procura fazer, e ele próprio, e sempre procurou fazer, inclusive naquela eleição em que ele foi vitorioso. E há uma coisa em comum entre o eleitor do Jair Bolsonaro, o eleitor clássico dele, o bolsonarista clássico, e o eleitor do Trump. Os dois amam a América, os dois têm a América como símbolo. E creio que essa aproximação e essa bandeira que o Bolsonaro levantou aproximou o interesse das pessoas do Brasil pelo processo eleitoral americano, sobretudo pela polarização que aqui insiste em se manifestar nos dizeres e nos comportamentos de muitos eleitores e defensores do presidente Jair Bolsonaro e daqueles que se opõem a ele. Quer dizer, a eleição americana se tornou um símbolo muito por conta dessa tentativa do Bolsonaro de ser uma espécie de Trump tropical. Ô, Fábio, fala uma coisa pra gente, você como sociólogo. Qual o sistema que você acha que funciona melhor? O sistema adotado aqui no Brasil ou o sistema adotado nos Estados Unidos? Bom, o sistema deles tem uma coisa interessante, que é a representação dos estados. Você precisa vencer no estado para levar os delegados daquele estado. Então, é possível que numa conta, isso aconteceu algumas vezes, o vencedor na soma dos votos populares não representa a soma dos delegados, quer dizer, o número de estados mais importantes que o segundo lugar venceu e, portanto, teve um número maior de delegados representando na condução dele à presidência. Então, é um sistema bem diferente do nosso. O nosso é a contabilização geral, é o voto popular direto, e não importa se o candidato aqui no Brasil tem uma vitória maior num estado importante e o outro ganhou mais nos estados com o menor número de eleitores. Eu gosto mais do nosso, por um gosto pessoal, gosto mais do nosso, e mesmo que a gente tivesse que implementar uma votação dessa na estrutura eleitoral do país, considerando as outras eleições, é uma mudança substancial, né? Até para pensar o voto distrital aqui no Brasil, a sua aplicação tem desafios muito grandes. A gente não tem nenhuma segmentação geográfica em alguns municípios bem resolvida. Nós não temos nem... O IBGE divide o Brasil em setores censitários e muitas cidades, eu creio que mais de 90%, não tem abairramento dos setores censitários, quer dizer, a organização dos dados por bairro. Ainda mais por distrito ainda tem, mas alguns distritos são muito grandes e precisam de subdivisões. Então, o nosso sistema ele é do jeito que consegue ser, né? E os americanos têm essa tradição distinta da nossa, mas por um gosto pessoal eu prefiro a nossa. Neste momento, Fábio, a gente ainda vive as consequências da pandemia. E se semanas atrás a gente falava muito da vacina e comemorava o fato dos índices de infecção estarem diminuindo, parece que a coisa está mudando e os índices de infecção voltam a aumentar. Até que ponto essa volta mais aguda da doença do Covid-19 no Brasil pode influenciar no resultado do segundo turno das eleições? Bom, há uma questão... Primeiro, a avaliação da pandemia em si, né, que foge o controle de qualquer governante, né? O fato de existir a pandemia, né, é um efeito mundial e todos sofrem com isso, independente do padrão social de um país. Agora, o que pode cair na conta
é o comportamento do governo ou dos governos que estão ali, quem sabe, disputando a reeleição, ou que tenham um candidato representando o governo, um governista, o padrão de comportamento do governo na prevenção, né? É lógico que você tem aí, com a pandemia, uma atenção maior aos serviços de saúde, à qualidade dos seus serviços, mas você tem também uma atenção aos padrões, às posturas dos governos nessa questão de ter responsabilidade de proteger as pessoas. Então, eu creio que o que pode influenciar é a postura dos governos que têm representantes no processo eleitoral. Se a postura for ruim, pode impactar de fato. Fábio, falando agora aqui da eleição na capital paulista, né? Desde ontem foi-se falado aí as possíveis alianças partidárias, né? O partido X, Y, Z dizendo que apoia tal candidato. Um apoia o Boulos, outro apoia o Bruno Covas. O quanto essas alianças partidárias, nesse momento, elas podem ajudar ou atrapalhar cada candidato? Bom, primeiro a gente tem São Paulo à volta de um mapa eleitoral que é histórico para a cidade. Aí, São Paulo, fazendo aqui só uma aproximação, o mapa de São Paulo é como se fosse um T. As extremidades do T, esquerda, direita e a base, são limítrofes de cidades industriais, regiões industriais, com a força dos movimentos dos trabalhadores, do voto popular. E ali sempre teve ali a força do malufismo, onde, de alguma forma, Celso Russomano navegou nessas 3 eleições no início do processo, e onde a esquerda sempre expressou alguma reação. A Haddad, por exemplo, virou o jogo em 2012 nessas regiões. Boulos também, né? E aí você tem uma questão agora das alianças que tem um pouco dessa representação do voto popular e do posicionamento do voto de esquerda. É natural que os partidos de esquerda se aproximem ali do Boulos por uma identidade com esse eleitorado nas extremidades desse T, né, que é o mapa de São Paulo. E os partidos de direita não têm outro caminho, né? Alguém, por exemplo, como Russomano, que recebeu o apoio do presidente Bolsonaro, não teria outro caminho, ou neutralidade, né? Ou se posicionar com o Bruno Covas, que é o candidato mais para a direita. E o que tem uma interrogação enorme no processo é a posição do Márcio França, que de um partido centro-esquerda e que resiste em apoiar um candidato à esquerda, muito por conta da sua biografia e dos seus projetos de vida futuro, que São Paulo pode cobrar dele essa postura, né? Não creio que algum apoio possa atrapalhar, né? Eu creio que a preocupação agora é sobre cobranças futuras do eleitorado na posição dos candidatos nessa eleição, né? Para agora, não creio em atrapalhar, pode somar, contribuir com a disputa. Fábio Gomes, sociólogo, muito obrigado pela sua participação e análise aqui das últimas eleições pelos municípios brasileiros. Obrigado mais uma vez. Ô Fábio, Lília, eu agradeço mais uma vez a oportunidade para falar para a audiência de vocês, e eu estou sempre aqui à disposição para a gente poder analisar cenários políticos. Obrigada, Fábio. Tenha uma boa tarde.